Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, cara expressionauta, mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 16 de abril de 2021. Agora, no Fuso Central da Europa, são exatamente 19 horas. Quem fica em Brasília e em Buenos Aires, 5 horas para trás, são 14 horas. Na Tailândia, daqui a pouco o Pepe Escobar fala pra gente que horas são. Acredito que seja meia-noite. É meia-noite? Meia-noite ou da meia-noite? A gente está com Pepe Escobar, sim, é meia-noite, falando com a gente diretamente de Bangkok. Eduardo Jorge Vior conversando conosco diretamente de Buenos Aires. Pepe Escobar, Eduardo Jorge Vior, boa tarde, boa madrugada para o Pepe Escobar. Começamos pela Cristina e versus Brasil Sonho em Realidade, começamos pela inteligência briefing que você pegou, Pepe Escobar, a questão na Ucrânia que levou ao seu banimento, o que a mesa decide? Vou abrir aqui só primeiro uma rodada de bom dia, começando pelo Vior. Vior, você que chegou primeiro na sala, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Boa tarde para todos as minhas amigas do Duplo Expresso. Para mim, boa tarde, boa noite, Pepe. Você sabe, Vior, que o pessoal está muito feliz porque desde a semana passada, desde a retrasada, é Vior em HD, Ultra HD, aí para esse celular última geração, som e imagem de altíssima qualidade. Pepe Escobar, boa madrugada. Bela Lugosi is not dead. São 00:10. Eu sou a reencarnação do Peter Murphy quando eu falo com vocês. É isso aí. E aí, então, olha, Pepe, você quer começar ouvindo Vior? Você quer começar ouvindo Pepe? Como a gente começa? O que vocês acham? Se eu começar, vai 3 horas. Não. Mas eu prefiro que o Vior comece, porque eu ainda tenho que baixar um pouco do meu jantar, porque eu tenho que pensar numa narrativa para explicar para vocês o que aconteceu durante essa semana, que foi um negócio completamente demente. E ainda está rolando. Já estamos com mais de 1.200 pessoas no YouTube. Se você não fez isso, curta esse vídeo e compartilhe o link. Bom, então eu vou tocar a bola para Eduardo Jorge Vior e vou começar com um tema que abriu a nossa conversa privada antes de entrar no ar, antes do Pepe se juntar a gente, que é o seguinte. O presidente da nação argentina peronista, tal qual Eduardo Jorge Vior, Alberto Fernandes, primeiramente, antes do julgamento, tinha manifestado sua preocupação de que houvesse uma reversão dos efeitos da decisão monocrática do ministro Luiz Edson Fachin, que restabeleceu a título precário, né, os direitos políticos do presidente Lula, e depois da confirmação de que não houve alteração, muito pelo contrário, ele foi ao Twitter e falou o seguinte nessa manhã: dias atrás expressei preocupação quanto ao temor de que o STF, a Suprema Corte do Brasil, revogasse, né, revertesse a anulação, erro, dos processos e condenações de Lula, que Lula sofreu nos anos recentes. Ontem, tivemos conhecimento da decisão do STF, a Suprema Corte, que confirmou essas nulidades. Algumas nulidades. E aí concluí, Lula recuperou, assim, todos os seus direitos políticos. Mais ou menos, Alberto Fernandes. E aí eu fui, né, dei o print aqui, aí ele falou, Aí eu fui e comentei o seguinte, né, já que a gente vinha notando isso desde ontem, infelizmente, quase sempre isoladamente, né, assim, a inconveniência de não fugir à realidade material e política do Brasil. Eu falei, olha, quando a desinformação, para a qual contribui gente nada ingênua, ultrapassa as fronteiras. O que Alberto Fernandes repete aqui, e certamente ele ouviu isso, não acredito que ele tenha assistido o julgamento às horas e horas, como eu fiz, e o comentarista que virá na sequência fez também. Mas se tivesse assistido, ele saberia, ou certamente pessoas qualificadas sabem, não sei se a informação que chegou lá já estava de origem errada, mas os processos não foram anulados. Foram anulados tão e somente atos decisórios, a instrução, que é a fase demorada, está em princípio, toda preservada. Vários ministros fizeram questão de afirmar e reafirmar ontem, inclusive o próprio presidente do STF no encerramento da sessão. E aí eu concluí aqui no meu tweet. O Lula, esse que é o pior, né? O Lula foi chamado de ladrão, chefe de organização criminosa, várias vezes ontem no voto vencedor. O voto vencedor que as pessoas estão celebrando, o sujeito lá falou, ladrão, chefe de organização criminosa, inclusive várias pessoas anotaram, apoiadores do ex-presidente Lula sentiram aviltados, né, por aquele assinte. Esse pessoal age como se não tivesse assistido ao julgamento. Eu acho difícil que não tenha assistido. Por quê? Bom, Vior tem uma hipótese aí. Vior, começa. Por que Alberto Fernandes, que tem certamente bem informado, por que ele publica no seu Twitter? Qual é o público, a quem que ele destina isso e qual é o objetivo?
essa tem sido a nossa discussão em privado. Eu acho, eu concordo com você em todos os termos jurídicos. É verdade tudo o que você falou, tudo. Mas o que tanto o Alberto, nesse caso, como a Cristina antes, no caso do processo sobre dólar futuro, estão também fazendo, é um discurso performativo. É um discurso performativo que procura ter uma influência internacional. Ou seja, no caso do Brasil, no caso do Lula, eu acho que o tweet, o fio de tweets do Alberto Fernandes é um discurso, ou seja, assim, os processos foram anulados, com a seguinte ideia: se eles procurassem renovar tirar toda a legitimidade a uma possível renovação dos processos. Uma campanha, mal traduzindo, é uma campanha e uma peer pressure, uma pressão de um par enquanto professor da Universidade de Buenos Aires de Direito, falando, peraí, não tem como voltar atrás, então uma pressãozinha. É uma pressão, mas também assim, aí vai a segunda pergunta. Aí vai a segunda pergunta, que isso, para a qual eu não tenho uma resposta. Isso está concordado dentro de todo um contexto, entre aspas, de internacional progressista. Aí a gente sabe, você tem o PB Mujica, você tem o López Obrador, você tem o Pedro Sánchez, mas quem está detrás disso? Essa é a minha pergunta. Porque talvez algum cara do Partido Democrata, mas você já explicou para mim que o juiz Barroso, que votou, que participou desse voto vencedor, é um cara ligado ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Contextualizando aqui o que eu passei... A pergunta também seria quem? Então. Porque, então, para mim, a primeira pergunta é: existe uma alternativa internacional progressista? Eu tendo a pensar de não, mas o nosso presidente López Obrador e outros muitos caras estão agindo como se existissem. Mas eu não vejo de onde. Bió, só uma pergunta. Essa internacional progressista, não sei em que nível de formalização isso existe, mas em princípio um dos proponentes seria o próprio... Existe. Não, então, mas... o chileno, como é o nome? Marco Enrique Sominami. Eu não sei se isso está formalizado, mas das pessoas simpáticas seria o Bernie Sanders, no Partido Democrata. Não sei se ele é membro oficial. E eu queria saber em que medida isso coincide ou não com o Grupo de Puebla. São coisas distintas? O grupo de Puebla é a versão latino-americana disso. Ok, mas é uma coincidência não formalizada, não é como se fosse o capítulo latino-americano. Exato, tá. Uma coincidência não formalizada, sim. Porque eu vou falar uma coisa assim que me deixou frustrado em alguma medida. Quando surgiu o Grupo de Puebla, eu fiquei empolgado, mas aí quando está na foto da reunião inaugural, estavam lá, salvo engano, José Eduardo Cardoso, Aloysio Mercadante, enfim, pessoas que... Enfim, muito possível, sim. É um saco bem amplo. Nós falamos em saco de gatos. Onde todos os gatos, metem todos os gatos dentro, e todos são iguais. Certo. Não, isso claro, isso ninguém vai se enganar com isso. Bom, o contexto que eu dei aqui... Mas isso não responde ainda, para mim, a pergunta pelo poder detrás disso. Porque esses caras sozinhos não são nada. São muita língua e pouca ação.
É verdade. Ô, Viô, olha só, como você comentava aí, eu falava com você antes de a gente entrar no ar, que o meu ex-professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atual ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, desde sempre, e ele debochavam dele na UERJ por conta disso, um americanófilo. Não é por outra razão que ele tem casa em Miami, um apartamento de luxo, e os seus 2 filhos já fazem graduação nos Estados Unidos em Direito, ou seja, sequer poderão exercer a profissão de advogados no Rio de Janeiro, em Harvard, onde mais? Em Harvard, evidentemente. E o Luiz Roberto Barroso, então, já é ideologicamente americanófilo há muito tempo, me fez decorar lá com 17 anos todos os precedentes da Suprema Corte, Roe versus Wade, Plessy versus Ferguson, e mais o que? Brown versus Board of Education, enfim, eu estudava os precedentes da Suprema Corte americana, não do Brasil, tá? Pra você ter uma noção. E aí o que acontece? Ele é um quadro que foi simplesmente, na qualidade de ministro do STF e presidente do TSE do Brasil, convidado para ser fiscal das eleições estadunidenses da última vez. Então, há um nível de formalização, né, na intimidade que ele tem com o Deep State dos Estados Unidos. É alguém que fala no Atlantic Council, no Council on Foreign Relations. Então, digamos assim, mesmo sem formalização, é um cooptado ideológico desde muito jovem na Suprema Corte do Brasil pelo Deep State, pelo imperialismo, né? Então, há um canal direto. E o que chama atenção? Eu sempre falo, é muito mais importante do que olhar, foi 3-0, foi 5-4, foi sei lá quanto. É assistir o julgamento para ver não o que eles falam, mas o subtexto, a interação entre os ministros. Então, o que foi interessante na participação do Luiz Roberto Barroso, que é tido e mantido como o homem do Deltan Dallagnol, com ou sem duplo sentido nisso, no STF, quem sabe a resposta é o ex-presidente Lula, que tem os chats. Tem os chats do Telegram. É duplo sentido ou não é duplo sentido, presidente Lula? Estamos aguardando a revelação. Mas, enfim, Reinaldo Azevedo sabe também, que fez insinuações nesse sentido. Mas, enfim, no julgamento de ontem, ele quase não participou. O presidente, lá pelas tantas que suspenderam a ascensão, o Luiz Fux, que também é professor da minha faculdade, graças a Deus com esse eu não tive aula, mas enfim, até porque é muito fraco como professor, mas enfim, o Luiz Fux queria suspender, consultou os demais ministros se suspendia ou não, porque falou, olha, o Luiz Roberto Barroso não terá como participar, e é importante que ele participe e tal. Os outros não quiseram continuar, e aí eis que, o Luiz Roberto Barroso resolve a questão e entra lá pelo celular, sem lá a manta, não sei lá como é que é aquele véu lá que eles usam, aquela porcaria, e entra apenas para dizer, voto com o relator, voto com o cara que chamou, que deu esse jeitinho aí da competência depois de 5 anos de dizer, chamou o Lula de ladrão e falou, não, voto com o relator. Para que ele fez questão de entrar nesse julgamento, cujo resultado já estava dado, ele entrando ou não, apenas para falar voto com o relator. Um verdugo, um quadro ali, então, cooptado, nem que seja intimamente pelo imperialismo, um caso do imperialismo, filhos do imperialismo, entrou para reforçar o que já estava dado com um verdugo, os demais verdugos do Lula no STF. Todos os que vêm impondo derrotas votaram nesse resultado. Então, é estranho quando você vê os quadros lavajatistas do STF votarem por esse resultado e o entorno do ex-presidente Lula, seus advogados do PT, agirem como se tivesse sido uma grande reforma da justiça que teria reconhecido um erro. Aliás, o próprio tweet do Alberto Fernandes fala isso. E assim, eles fazem uma autorrevisão. Como assim? Eles afirmaram e reafirmaram ontem, Lula é ladrão, chefe de organização criminosa, e esse resultado, tudo bem, eu concordo, eu acho, como Fernandes, que a gente tem que fazer pressão. Mas o que foi feito, pelo contrário, foi a preservação de toda a instrução, e basta cair lá na vara de Brasília, que se necessário, o pessoal dá lá o ato decisório, que esse sim, em princípio, será considerado nulo, e caçam-se mais uma vez os direitos políticos do Lula, principalmente no caso do sítio, que é bem mais complicado que o do triplex. Então era esse contexto que eu te dei sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, pior. Sim, eu procuro, não posso entrar nos detalhes com isso, leio, me informo, mas não posso entrar nos detalhes do processo no judiciário brasileiro e todas isso. Sempre fico todos os dias atento ao que você e os outros companheiros publicam no canal de Duplo Expresso, mas eu procuro ver o contexto internacional disso. Acho que o jogo que atualmente está se dando no Brasil, na Argentina, é parte da mudança do panorama internacional. É uma grande parte, uma parte muito importante. Uma parte muito importante porque na estratégia do Deep State, eles precisam evitar a nossa aliança entre a Argentina e o Brasil.
todas as duas viagens das últimas 2 semanas, a viagem do almirante Craig Fowler, o ainda chefe do Comando Sul, ele deve ser substituído pela generala Laura Richardson, não sei quando, em junho ou julho. E seu reporte, seu relatório ante o Senado dos Estados Unidos, seu relatório e o relatório do general Van Hitzen ante a Câmara dos Representantes essa semana. A viagem do Juan Sebastián González, o diretor pelo hemisfério ocidental no Conselho de Segurança Nacional, junto a Julie Chang, do Departamento de Estado, para Colômbia e Buenos Aires. Tem características similares. Primeiro, eles evitaram o Brasil. As 2 visitas chegaram para Buenos Aires. Nas 2 visitas, eles mostraram uma amabilidade imensa, uma gentileza que a Argentina não recebeu de muitos anos. Só o González reclamou para a Argentina de não instalar o 5G de Huawei, porque você sabe que quando você instala 5G, chegam os espiões chineses. Não? Então, mas a resposta do nosso chanceler foi imediata. Cara, os Estados Unidos devem devolver os 36 milhões de vacinas produzidas na Argentina que eles confiscaram em New Mexico. Bom, ao dia seguinte, eles prometeram a devolução. Parece que vão chegar nos próximos dias. Bom, parece. Eu acho que tanto o julgamento do Lula, esse último julgamento do Lula no Supremo, como o retrocesso do judiciário argentino nas últimas semanas ante o governo de Fernández e ante os ataques a Cristina Fernández, respondem a uma não política dos Estados Unidos para diminuir os conflitos, diminuir os atritos com a América Latina. Eles estão, sem dúvida, procurando um canal para se aproximar do Brasil. E talvez esse canal não seja direto. Talvez eles estejam procurando um canal sul-americano, não sei se argentino, para chegar no Brasil. Eles de momento não têm conexão direta com como Planalto. Talvez como novo ministro em Itamaraty, talvez. Mas eles não têm nesse momento a possibilidade política e diplomática, sim militar, mas não política e diplomática, de conversar com o Brasil. Mas eles estão dando ordens, Vior. Tudo que você está falando está correto, mas o principal é que Tony Blinken, via o Departamento de Estado, ordenou o escorraçamento daquela coisa que posava como ministro das Relações Exteriores do Brasil. Sim, ou seja, dar ordens é facílimo. Diálogo, como você está dizendo corretamente, não tem nenhum. Pepe, olha só, você trouxe essa informação na semana passada e confirmou que essa era a leitura correta, que realmente foi o Tony Blinken que falou, olha, quer conversar, tem que tirar esse sujeito. E o que leva a isso? Eu não tenho diálogo com esse babaca. Mas então, e o que leva a percepção de que isso estava correto? Nessa semana,
surge a informação de que há uma negociação aí discreta entre o governo Biden e o governo Bolsonaro, depois que tiraram o sujeito, para uma política de preservação da Amazônia. E na mesma semana surge a informação de que houve uma teleconferência com empresários e o embaixador dos Estados Unidos para tratar desse tema, e eis que alguns no Brasil querem dizer, tá morto, esse cara não é mais ninguém politicamente. Sérgio Moro como um convidado VIP nessa articulação de alto nível sobre essa política amazônica imposto pelos gringos, né? Então, claro, ele é um asset, né, Rômulus? Porra, é o mais óbvio possível. Pois é. Dia 26, vai se celebrar a Conferência Internacional sobre Cambio Climático. O Biden convidou pessoalmente, em uma ligação, o Alberto Fernández para participar. Acho que essa política, muito entre aspas, sobre cambio climático, que é uma política antipetrolera, que é uma política que favorece a Shell, que já tem feito tudo a mudança de linhas de produção para energias renováveis, é um grande eixo de reorganização do espaço sul-americano. A Arábia Saudita do lítio, né? A América do Sul é a Arábia Saudita do lítio, Biel. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você que acompanha mais de perto a questão boliviana do que eu, qual que é o saldo do golpe e desgolpe com a volta do MAS ao poder? A questão concreta, aquele acordo soberano de desenvolvimento, Bolívia, China, Alemanha, do carro 100% boliviano, voltou a isso? Ou o que ocorreu lá é mais ou menos o que alguns tentam vender no Brasil assim, o que passou, passou, o que entregou, entregou, e vamos administrar agora o que sobrou? Houve uma reversão? Voltou? É como se nunca tivesse havido o golpe na Bolívia ou toda a legislação passada, né, enquanto o estado de exceção foi mantida? Acho que não, não tenho uma informação precisa, acho que não, mas também não voltou o velho projeto de Evo. Por uma razão muito simples. A eleição regional, a última eleição regional, e as derrotas que está sofrendo o MAS, pela perda de controle territorial. Então, porque essa empresa era uma empresa do Estado boliviano e do Departamento de Potosí. Então, acho que estão procurando, e além disso, a Bolívia tem agora, que não tinha naquela época, uma dívida como Fundo Monetário Internacional. Certo. Então, a Bolívia precisa dos votos dos países centrais, entre eles também a Alemanha, para Alemanha, China e os Estados Unidos para sair dessa situação. Claro. Não é uma dívida tão grande e tão grave como a Argentina, mas é uma dívida que para o tamanho da economia boliviana isso é um problema. Certo. Não, acho que isso vai ir para um concerto difícil, longo, muito longo entre com a Bolívia, como a Argentina, como os chineses, como os alemães, como os americanos. Na última conferência sobre economia do lítio que convocou o Ministério da Produção Argentina, estavam os chineses e os americanos. ¿Por quê? Porque na Argentina, essas jazidas de lítio são provinciais. Não são nacionais, são provinciais. Do governo conservador de Jujuy, governo conservador de Salta e governo peronista de Catamarca. Então, tem um jogo muito complexo entre as realidades internacionais, as realidades das empresas e as realidades regionais. Bom, o terceiro... Chile também... Exatamente, eu te perguntar isso. A terceira mina de lítio que transforma a América do Sul no Oriente Médio da nova economia, da nova matriz energética, que é o Chile. No Chile, você anotou aqui a proximidade deles com chineses, que ajudaram na questão da vacinação
Lá também há esse acesso franco, com tantos americanos e chineses podendo usufruir das jazidas em projetos de desenvolvimento. Como é que é lá, Vior? No sé, no tengo sobre Chile, verdaderamente no tengo esa información. Es ya un otro mundo. Para mí sería una pesquisa especial en sí. Reconozco que es muy importante, mas não tenho uma informação tão de detalhe. Perfeito. Pepe, olha só, você contou que como eu, você ficou hipnotizado ouvindo a fala da Cristina Kirchner no julgamento que se concluiu nessa semana, e vendo isso, eu fiquei frustrado, vendo os anos-luz que separam, né, o enfrentamento que se faz de judistocracia lá e no Brasil, e o Diógenes explicou um pouco da diferença, a correlação de forças é bastante diferente. Inclusive, como eu falei, algo inimaginável. Ela chega lá pelas tantas e reafirma algo que o Vior já tinha relatado pra gente aqui meses atrás, que a possibilidade, nem como ameaça, embora isso ainda seja improvável do ponto de vista político, porque não há a maioria no parlamento para fazer um impeachment coletivo dos ministros da Suprema Corte e da Corte de Cassação, mas ela fala isso, olha, há um gap tão grande entre o poder democrático eleito, todos os cargos que eu ocupei na minha vida foi eleito, e vocês que construíram uma aristocracia totalmente blindada do voto, descolada da realidade, que vai chegar um momento de crise em que vocês vão acabar sendo todos mandados para casa. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, mas que realidade, tão perto e tão distante, né? Tão perto e tão distante. E aí, no final, apoteótico, ela termina falando o seguinte, olha, meus advogados recomendaram que eu exercesse a minha prerrogativa de, na qualidade de vice-presidente da República, pedir que esse julgamento fosse adiado. Mas não, estou tão confiante no resultado que eu quero mais que vocês julguem essa bagaça mesmo e tal, e sai absolvida, né? Então, assim, é tão distante. E aí, eu vendo isso, falei o seguinte, né? Engraçado. Como, assim, por que são vários motivos, eu vou te perguntar isso. Por que pessoas que governaram ao mesmo tempo, eu acho que a Cristina chegou a coincidir com o Lula na presidência, algum período... Não, então, coincidiu uma época, né? Pois é, mas por que tem vários motivos, mas por que... Sim, coincidiu com Lula. Pois é, por que... No primeiro período. No primeiro período. Como você falava... Entre 2007. Como você falava, o Pepe, o Lula se tornou, na sua presidência, até mesmo depois, um líder do Sul Global. Aí eu pergunto o seguinte, a que a gente pode tributar a projeção muito maior do Lula internacionalmente no Sul Global do que da Cristina Kirchner? Eu pensei em algumas hipóteses. Primeiramente, o Brasil é mais importante economicamente do que a Argentina. Fora isso também, o Lula... A biografia dele já é uma coisa épica, né? Então, aquele que vem da pobreza, da fome e tal, BRICS também, exatamente. Mas aí uma pessoa crítica me falou o seguinte, ô Rômulo Maia, veja só, é justamente o Lula, por ser esse conciliador, conversa com todo mundo, não radicaliza a diferença da Cristina Kirchner, que faz, acontece, nacionaliza, é óbvio que o imperialismo nunca querer que ela tivesse a projeção do Lula, porque ela é de enfrentamento muito mais do que ele. Claro. A que você tributaria vendo esse tipo de enfrentamento da Cristina Kirchner? BRICS e soft power do Brasil. E o soft power do Brasil nos anos 2000, enquanto Lula era presidente, era quase insurpassado. Posso falar insurpassado? Não dava para ultrapassar, era sem comparação. Era sem comparação em qualquer latitude do Sul Global. Então você tinha Lula, soft power do Brasil e BRICS juntos. Certo. E a Argentina não podia competir com isso. Até porque estava na qualidade pária àquela altura. Pois é, a Argentina está na qualidade de pária e existe uma percepção da Argentina no atlanticismo, especialmente, e isso por influência dos britânicos, fundamentalmente por razões que o Vior sabe muito melhor do que qualquer um de nós, de que a Argentina não é confiável, de que a Argentina é instável, de que a Argentina é um país que oscila para cima e para baixo, basicamente de que não é um parceiro confiável na soi-disant comunidade internacional. E como isso eles impingem pela mídia britânica, especialmente ecoada do outro lado do Atlântico pela mídia americana, isso é algo que contra o Brasil nunca existiu. O Brasil sempre teve aquele capital, futebol, carnaval, belas mulheres, etc. e tal, que nunca foi contestado nem mesmo pelos anglo-americanos. E isso é uma história extraordinária. É o capital acumulado de soft power que o Brasil acumulou, especialmente nos anos 60 e no começo dos anos 70, inclusive antes do milagre brasileiro.
O milagre brasileiro tinha uma visão já... Opa, é uma ditadura militar. Ok, tem um milagre econômico, mas é uma ditadura militar ao mesmo tempo. Não, os anos 60 do Brasil, incluindo tudo, futebol, bossa nova, carnaval, beleza natural, etc e tal, aquela coisa esfuziante, tropical, ou seja, era o sonho tropical, inclusive para as elites anglo-americanas. E isso é uma coisa que nunca se transladou para a Argentina. Eu acho que essa é a explicação. É uma explicação mais de soft power do que qualquer outra coisa. Uhum. Sim, tem também um elemento que aparece refletido no agir das elites, das respectivas elites. Primeiro, o Brasil tem uma elite, seja um pouco mais de esquerda, um pouco mais liberal, um pouco mais de centro, um pouco mais de direita, mas o Brasil tem uma elite, e uma elite internacional. Na China, uma das mais retrógradas do planeta, Vior. Eu conheci elites no mundo inteiro. A do Brasil está lá em cima, pior que a da Indonésia, pior que a das Filipinas, pior que a do Egito, pior que a da Índia. Concordo, mas os gestos, essa gestualidade da elite brasileira, né? O senhor, né? Isso é muito importante. Para nós argentinos claro. É terrível, porque que a outra característica, a Argentina é plebeia. Ou seja, do grande processo de deslegitimação da República Oligárquica, que ainda não acabou, mas não tem legitimidade, ficou um processo cultural e moral de plebeização. Ou seja, ninguém vale. No Brasil, você fala o senhor professor. Na Argentina, você fala para alguém, eu sou professor. Não, eu sou doutor. Não existe a hierarquia. Não existe. Não existe. Isso tem aspectos bons e aspectos ruins. Mas é uma diferença cultural radical entre os dois países. Uhum. Então, isso tem um reflexo no nível internacional, na percepção internacional. O que você falava da Argentina como imprevisível, é porque a Argentina é imprevisível também para os argentinos. Ou seja, a capacidade de reação popular, que não é ainda a capacidade de estabelecer um regime diferente, mas tem a capacidade de reação, de resistência. Isso existe, permanente. Então, tudo isso chega no campo internacional para todos os parceiros internacionais da Argentina, uma sensação de perigo. Perigo. Exatamente. Perigo. A Argentina ninguém sabe para onde vai ir. Então, esse é o problema. Essa é a grande diferença. Além disso, tem uma reflexão geopolítica muito importante. Brasil é, segundo Spitman, o porta-aviões fixo do Atlântico. Do Atlântico, exatamente. Brasil é a porta para o Atlântico Sul. Yes. Brasil é o país mais vizinho da África. Tudo isso para os britânicos, para os americanos, é muito importante. Muito importante, exatamente. Isso também é importante em todo esse jogo atual. Se você lê os últimos relatórios, o relatório World Trends, o relatório do Faller ante o Senado, o relatório do Faller e do general Van Henry ante a Câmara dos Representantes,
as linhas National Security Strategy. Tudo isso, todos os últimos relatórios, o Brasil é uma grande omissão. Não falam sobre o Brasil. Falam sobre todo o continente americano, não falam sobre o Brasil. Porque não sabem o que fazer nesse momento econômico. Não sabem o que, exatamente. E é fascinante. Você vê esse último relatório do National Intelligence. Eu acho que todo mundo já deve ter lido essa. Não tem nem uma menção do Brasil. Eles falam no planeta inteiro, falam da África, falam do Oriente Médio. Não, eles nem mencionam o Brasil. É extraordinário. Ok. É a 12ª economia do mundo, até há pouco tempo atrás estava caminhando para ser a 5ª, ou seja, é um parceiro internacional muito mais importante do que quase todo mundo, e não tem a menor menção. Ou seja, isso solidifica o que a gente já sabe, que para eles é aquela colônia gigantesca no Western Hemisphere, como eles definem, né? No hemisfério ocidental, que está no bolso. Então eles não precisam nem se preocupar. O que é, do nosso ponto de vista, é ainda mais trágico, né? A gente é tão irrelevante que a gente não tem nem menção para ele. Não, irrelevante enquanto incerteza, mas relevante do ponto de vista das riquezas naturais que estão garantidas. A gente estava conversando aqui... Exatamente. A gente falava da incógnita que é a Argentina, pendular. No caso brasileiro... Bom, vamos olhar aí na melhor das hipóteses, que seria a manutenção dos direitos políticos do presidente Lula, ele concorrer e ganhar. A derrota ideológica de quem quer o enfrentamento imperialista já se dá antes ainda do processo eleitoral, porque o Lula está acenando com um Marcos Lisboa como ministro da Fazenda, que foi um dos coautores da Ponte para o Futuro, é professor no INSPER, cuja mulher era economista-chefe da XP Investimentos, ali da Faria Lima, e na semana passada, a gente se surpreendido com conversas entre a direção do PT e do PSB, envolvendo a figura de Joaquim Barbosa, o pai do lavajatismo, do mensalão, como quem daria a orientação institucional jurídica dessa composição. Então, é lavajatismo e neoliberalismo. Não, o There is no alternative, da Margaret Thatcher, não há alternativa. Tina, o Brasil é Tina, totally. Então... Romulus, sim, mas... ontem, na entrevista que o Lula deu para C5N de Buenos Aires, para mim foi muito interessante que o Lula colocou a causa do Lava Jato no petróleo e nos interesses das empresas norte-americanas sobre o petróleo brasileiro. No início da entrevista. É a primeira vez que eu vejo que o Lula coloca aí a causa do Lava Jato. É o que a gente já conhecia de muito tempo, mas que ele fale sobre isso indica não uma grande posição anti-imperialista, não, indica uma posição retórica de diferenciação. Ou seja, vamos falar com os caras, mas eles uma outra coisa. Por isso, eu coloquei no início de nossa conversa essa pergunta sobre quem é o poder detrás do progressismo internacional. Muito bem. Bom, é importante que o Lula ressalte... Peraí. Vior, como você define progressismo internacional? Eu quero uma definição específica. Não existe. Não existe. Eu não acredito no pensamento político progressista. Eu não sou progressista, então não acredito nisso. Mas existem, sim, grupos de líderes, não só na América Latina, que estão se qualificando e agindo como progressistas e que têm organizado uma certa, entre aspas, que eles chamam de internacional progressista. Sim, mas isso é a retórica e a configuração
conceitual que eles mesmos se atribuem. Isso, mas eles estão agindo. Então, me dê um exemplo a minha prático. pergunta é quem está detrás disso? Não, me dê um exemplo prático. Bom, eles agiram no apoio de México, López Obrador, no apoio de Fernández na Argentina, no resgate do Evo Morales. Están agindo también no Chile no proceso constituinte. Agora están agindo detrás de Lula. Sim. Están agindo também no Portugal, na Espanha, mas tudo isso não é poder. A minha pergunta é quem é o poder aí? Exatamente. Então, a minha pergunta para você é, quem são eles? Nomes Nomes, organizações, acrônimos... Tem um secretariado em algum lugar, uma pessoa que fale por isso? Não existe. Isso não existe. Assim, a coordenação disso na América Latina é do Marco Enrique Sominami. Que agora Marco Enrique Sominami na política chilena não existe. Ele sumiu. Então, por isso é a minha pergunta. Quem está aí? Pois é, eu achava que você tinha a resposta. Não, estou perguntando, é uma pergunta sincera. Não tenho a resposta. Eu vi um agir de muitas figuras, vi um agir de políticos, não são políticos secundários, são políticos importantes. Vi um agir. Quando, antes do programa, na conversa entre Rómulo e eu, nós tivemos uma discussão sobre o fio de tweets do Alberto Fernandes de hoje sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, quando o Alberto falou que o Supremo teria anulado os processos. Rómulo corrigiu que não é assim, etc. O que eu sabia. Mas eu falava para ele, o Alberto não está falando assim por falta de informação. É uma fala performativa. É uma fala para criar um clima internacional de eles anularam os processos, não vão recomeçar esses processos, não? É uma fala para criar um clima de impossibilidade para o judiciário brasileiro de reiniciar esses processos. Mas se ele faz isso, é porque ele sabe, o Alberto Fernandes conhece o efeito performativo das falas. Além disso, ele é professor de direito penal de 35 anos, conhece bem o direito penal. Quando ele faz essa fala, é porque ele está esperando uma réplica em outros países, um eco. Ele está jogando como um eco a se produzirem em outros países da América Latina, na Espanha, no Portugal, talvez também na França. Mas, mais uma vez, a minha pergunta, se ele faz isso, é porque ele confia em grupos ou em poderes com capacidade de reproduzir essa fala. Ele não joga uma fala porque errou. Ele está errando muito consciente. Certo. O Bior, olha só. Olha, pior, o que tem realmente na prática é um amálgama infiltrado de todos os lados. Então, olha, tem vários autores que a gente pode identificar. Por exemplo, os Dem do Varoufakis. Do lado intelectual, a Chantal Mouffe e o Slavoj Žižek,
que estão propondo um left populism, populismo de esquerda, que eles não sabem nem como definir e quais seriam os atores. Para você ver como ainda é uma ideia, um embrião de ideia e que ainda é muito flu, eles propõem o Bernie Sanders como encarnação desse populismo de esquerda. E o Bernie Sanders, a gente sabe o que é. É um cara dentro do sistema que defende basicamente a política externa do império. Não tem nada de novo nisso. Tem egressos da terceira via do Tony Blair, que estão se sempre jogando, porta giratória da London School of Economics, tem aquele think tank Demos, tem o think tank, o Berggruen Institute, que é um think tank diretamente ligado ao atlanticismo e aos Masters of the Universe, que posa como progressistas também. Então, você tem uma amálgama onde tem verdadeiros progressistas. A gente pode dizer que o Zizek é um verdadeiro progressista, com todas aquelas contradições internas hegelianas do Zizek, mas ele é um verdadeiro progressista. E você tem essa gangue pós e trans Tony Blair, né, que vai se infiltrando e vão jogando as agendas deles no meio. Então é muito complicado, porque não existe ainda a formação prática do que seria a antítese do Steve Bannonismo, o populismo de direita. O populismo de esquerda, como um movimento progressista realmente radical, alternativo e quase revolucionário, ainda não está formado. E também não na América Latina. Porque é impossível, Pepe. Porque é impossível, eu concordo com você, porque é impossível. A única possibilidade de movimento, aí eu vou argumentar como peronista teórico. Sim. A única possibilidade de articulações populares, não populistas, de articulações populares de esquerda ou reformistas revolucionárias é através dos nacionalismos populares. Dos nacionalismos, sim. Então, sem renovação da questão nacional, sem da questão nacional como nacional popular, sem o nacional popular é impossível ter uma alternativa internacional ao populismo de direita, que para mim sim é populismo. Sim, corretíssimo. Sim, mas ainda a enumeração que você tem feito não indica um poder. Não indica um poder, não. E follow the money? Olhar quem dá as bolsas para esse pessoal aí, dá para fazer ou não dá para fazer? Eu tenho medo dessa resposta, encontrar lá Soros e não sei o que tal. Se você olha o que o Soros está fazendo, o que a Ford Foundation está fazendo, exatamente, eles posam de populismo. Imagina, a Bill and Melinda Gates Foundation, eles posam como populistas também. Olha só, vou fazer um nexo aqui que vai ajudar a gente a entender um pouquinho, e só dá para fazer tendo esses dois na sala, que é o seguinte, e o Piero remotamente, porque a gente teve essa conversa. O Vior comentou que o ex-presidente Lula começou a intervenção dele na entrevista argentina ontem falando da associação direta do Sérgio Moro com os Estados Unidos e a Lava Jato como um instrumento de imperialismo jurídico-econômico. Em alguma medida, Vior, o que explica, o Lula está falando isso mais enfaticamente, é a repercussão, principalmente dentro do Brasil, de uma matéria, do Le Monde. Aí eu vou te perguntar na sequência, quem manda no Le Monde? Eu li. Pois é, uma matéria muito boa. Eu não li. Boa. Sim, muito boa. Aí o Piero me mandou. Só que acontece, ela é muito boa para o público que leu ela, francês, enfim, mas ela não traz nada novo. Mas é uma síntese muito interessante. Isso há anos. Exatamente, isso que eu ia falar. Aí acontece, no Brasil repercutiu porque em alguma medida é bom, às vezes o vira-latismo brasileiro é bom, serve ao bem. Então, saiu no Le Monde e tal, e aí isso já é uma vitrine, saiu replicado em UOL e não sei o que e tal, porque saiu na grife Le Monde. Aí o Piero Leiner me mandou isso, foi fim de semana repassado, mandou aqui em PDF, e aí no Telegram ele mandou aqui, ó, Romulo Smart, te mandei lá, te mandei lá olha aqui, ó,
Peraí, ó, te mandei no Telegram, no WhatsApp, uma matéria que tá causando um barulho sobre a Lava Jato. Aí falou, não li ainda, porque o computador deu problema, mas eu acho que não tem nenhuma novidade. Eu vou olhar, aí veja qual que é a pegada, por que há esse interesse. Eu falei, olha, pelo título da matéria, né, a cilada no Brasil, a cilada dos Estados Unidos no Brasil, aparece coisa, eu falei, pelo título da matéria, já dá para ver que o objetivo da publicação não foi a Lava Jato ou o Brasil per se. É um estudo de caso muito bom para mostrar como o Foreign Corrupt Practices Act, a lei de atos de corrupção internacional, é instrumento do imperialismo econômico dos Estados Unidos. E é claramente uma paráfrase, o título da matéria, do livro do ex-executivo da Alstom, campeão francesa, A Cilada Americana, The Piège Américain, e traça um paralelo na matéria com o caso da Alstom no próprio texto. Na França, os empresários já estão ligados nisso. Tem no YouTube o vídeo da fala de um ex-presidente do MEDEF, que seria assim, a associação Fiesp local, há um auditório de uns 2 anos atrás. Fiesp na França. Exatamente, debatendo esse livro, que o pessoal conhece. A Alstom já foi absorvida pela GE. E eles devem temer outras empresas aí que remanescem dos Estados Unidos, em especial material militar, que ainda é uma das principais que restam ainda como indústrias importantes na França. E aí o Piero lembrou, evidentemente, o Naval Group, a antiga DG, lá que faz a associação do tribunal DCNS, era o nome antigo, que faz o submarino nuclear no Brasil, entre outros, tiveram aí um contrato na administração ainda do Hollande, OPEP, de venda multibilionária para as petromonarquias do Golfo de material bélico da França, os caças Rafale para a Índia, eles não conseguiram vender para ninguém, venderam para a Índia. Então, eles têm medo que os americanos usem isso daí para tomar esses contratos, para fazer intervenções nessas empresas. E outro detalhe, Rômulus, que ninguém sabe no Brasil, talvez 10 pessoas no Brasil sabem. Essa matéria foi encomendada ao Le Monde pelo macronismo. E ninguém no Brasil, agora sabe. Vamos chegando. Pois é. Agora nós estamos. Era aí que eu queria chegar. Era isso que eu queria chegar. Muito bem. Pois é. E ninguém no Brasil, talvez 10 pessoas no Brasil inteiro, sabem que o Le Monde e o macronismo são incestuosos desde o começo. O Conselho de Administração do Le Monde fez parte da fabricação de Emmanuel Macron. E isso você não vai saber em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio. Isso você só vai saber em Paris. E voilà. Isso, Pepe, coincide com a sua pergunta da semana passada sobre o rol do Rothschild. Sim, exatamente. Mas escuta, eu estava revendo. Olha, eu estava revendo, é muito engraçado. É demente, né? A gente vai chegar na história do Facebook. Antes de eu entrar na história do Facebook, o Facebook, finalmente eles compilaram a minha informação e me mandaram 2 files monstros com tudo que eu publiquei em 13 anos no Facebook. E, óbvio, eu comecei a olhar isso hoje e é uma viagem no tempo. E olha, você falando, Vior, agora, foi sensacional. Sabe o que eu achei? Eu comecei a ver os posts do ano passado. Eu fiz um post sobre a Evelyn de Rothschild e a relação da Evelyn de Rothschild com o Bergoglio. Okay. Quando ela lançou aquele Conselho dos Capitalistas. Sabe por quê? Pode me mandar, por favor? Eu vou te mandar esse post. Sabe por quê? Porque um dos... É muito louco. Um dos meus banqueiros em Nova York, que passa as minhas matérias do Asia Times pelas mesas de alguns dos... eu já mandei uma vez para o Rômulus, estritamente confidencial, a lista de onde vão parar as minhas matérias. Sabe quem é um dos destinatários? Evelyn de Rothschild. Oh, God, mas é sensacional, porque essa intercambiação da história... Sim, bom, é assim. As conspirações não existem. Não, exatamente. As conspirações não é, não. Se você vai atrás das interconexões, tá tudo ali. Não existe conspiração. Quem inventou? E é isso que no Brasil ninguém sabe, a não ser também 20, 50 pessoas. Teoria da conspiração, conspiracy theory, é um conceito inventado pela CIA.
depois da morte do Kennedy. Era a única coisa que eles tinham como conceito para poder apagar com toda a especulação em cima justamente da morte do Kennedy. Então, tudo que está acontecendo desde 1963, quando escapa da narrativa oficial, é uma conspiracy theory, é uma conspiração. Não é. Você tem que ir atrás dessas conexões. Evidente. Por exemplo, por que Evelyn de Rothschild vai propor um conselho de capitalistas para o Papa? É isso que você tem que examinar. Não é uma conspiração nenhuma. É um fato que vem de uma mulher casada com um dos donos da riqueza mundial, que vai propor ao Papa uma aliança para renovar o capitalismo, porque os donos da riqueza mundial sabem que o capitalismo, como o conhecemos agora, está extinto. E qual é o próximo passo? Então precisamos de aliados. Então os nossos aliados estão na Igreja Católica, estão entre uma parte da elite russa, os quintos colunas, uma parte da elite chinesa, e por aí vai. A colônia brasileira, né? São essas conexões que né? Antes de ir embora, eu devo já ir embora, mas antes de ir embora, Pepe. Sim. Vou colocar para você uma pergunta muito específica, mas que acho que pode ser importante. Você viu a crise migratória na fronteira sul dos Estados Unidos, na fronteira com México? Sim. O governo de López Obrador manobrou contra a Roberta Jacobson, e o Biden tirou fora a Roberta Jacobson do controle dessa crise e colocou a Kamala. Mas agora, todos os jornalistas em Washington estão cobrando dela uma roda de imprensa sobre a fronteira. E os colaboradores de Kamala falam para eles a missão da vicepresidenta. A vicepresidenta tem muitas missões. O presidente pediu para ela de se ocupar do Triângulo Norte, não da fronteira. E também de se ocupar da vacinação, de se ocupar do problema energético. Ela não tem tempo para ter uma roda de imprensa sobre a fronteira. Então, aí tem dois elementos. Primeiro, qual é em México, como a gente sabe, tem dois elementos. Primeiro, um grande atrito energético com os Estados Unidos. E acho que o López Obrador está utilizando a crise migratória para fazer pressão sobre os Estados Unidos. Além disso, México tem uma relação com a China que vai se intensificando, que é muito importante. E segundo, o que está acontecendo em Washington? Quem quer tirar fora do jogo a Kamala Harris? Porque dar para alguém a intervenção na crise migratória é fundir o cara. Exatamente. Porque é impossível. Ninguém pode resolver isso. Mas ali também tem fogo. Excelente pergunta, mas o Pepe, colocando nisso. Ninguém nos Estados Unidos fez essa pergunta. Mas olha o Pepe, olha o reverso. Olha o reverso. O ataque identitário lá, Me Too, contra o Andrew Cuomo. Aquilo ali vem de dentro também do pessoal que ele já estava se despontando. Talvez ele quisesse atacar a Kamala Harris como a sucessora. E aí já atacaram ele de volta com as Me Too lá de Albany e tal. Então... Não, mas olha, o mais interessante em tudo isso é algo que até agora ninguém tinha percebido. São as rachaduras internas da liderança do Partido Democrata. Ou seja, existe uma ala anti-Kamala, que até agora estava nas sombras. E agora não está mais nas sombras. Mas isso não é extraordinário. Não é uma ala, são várias... Não é ala, são várias alas. Exatamente, várias alas, Vior. Os velhos democratas. Sim. A esquerda democrata também está contra ele. A esquerda democrata, exatamente. Também, a verdadeira esquerda democrata dentro do partido, exatamente. Vão juntos.
E especialmente os anti-Hillary e anti-Obama. Porque a Kamala é uma criatura de Hillary e Obama. Exatamente. Sim, mas também a direita democrata do Senado não é pró-Kamala. Não, exatamente não. Por isso, a esquerda e a direita vão juntos aí contra a Kamala. Sim, especialmente porque essas duas alas sabem como a Kamala é completamente despreparada para lidar com administrar um 7-Eleven, na verdade. Um dia eu vou falar dessa história, é outra história. Um dos meus melhores... Uma das minhas melhores conexões na Califórnia é um ativista político de São Francisco, que depois teve programa de rádio durante vários anos, etc. e tal. A última podcast que a gente fez juntos, quando acabou, ele ficou 1 hora comigo, me dando todo o dossiê da Kamala em Oakland e como procuradora da Califórnia. Ela é uma fabricação, mas numa escala absolutamente inacreditável. E isso, os insiders de Washington sabem, os profissionais do Beltway sabem, os profissionais do Congresso e do Senado sabem. E, claro, eles querem uma outra coisa. Eles querem alguém com um perfil, por exemplo, de um Chuck Schumer, por exemplo. Não uma Kamala. O Chuck Schumer pode ser um gangster absoluto, mas ele é um pro. Então, eles queriam isso como vice-presidente, não uma fabricação, uma ficção do Cortázar, que é a Kamala. Mas o Chuck Schumer não era nem negro nem mulher, Pepe Escobar, aí não fazia o requisito. Exatamente, mas o Chuck Schumer estava errado. Ele era heterossexual branco. Não pode. Pois é. Ô, Vior, só antes de você sair aí, já passou até do tempo, falar o seguinte, porque guarda relação com a Argentina. Eu separei aqui as questões para mostrar o que eu falava ainda há pouco. Então, daqui o PDF, assim, Seção Justiça, a cilada brasileira. Como eu falei, é uma paráfrase de um livro que foi, inclusive, premiado com o Prêmio de Literatura de Direitos Humanos na França, está aqui uma matéria do Lopes, uma importante publicação orientada mais à esquerda, quando esse livro, A Cilada Americana, Le Piège Américain, ganhou esse prêmio. E tem grande repercussão, como a gente falou aqui. Tem líder empresarial, um presidente como se fosse da Fiesp, falando disso a um auditório de como o imperialismo usa a sua máquina judiciária e a extraterritorialidade de suas leis para fazer suas empresas ganharem. Nesse caso da Alstom, que ficou muito famoso e é retratado, e quem lê do Brasil esse livro fala, mas é exatamente o que a Lava Jato fez no Brasil com a Odebrecht, Defesa e outras. O que aconteceu? A empresa estava mal das pernas, a Alstom, e havia uma solução europeia. O governo da França, o governo da Alemanha e a burocracia em Bruxelas estavam trabalhando para a Alstom ser absorvida pela Siemens alemã. A União Europeia falou, eu dou dinheiro a fundo perdido. Estava tudo já certo. E eis que, não mais que de repente, a Siemens vai falar, não estou mais interessada, tal. E leva a GE. A Siemens, tanto quanto a Alstom, tanto quanto a Odebrecht, também está pendurada nessa corrupção internacional. Por quê? Aí sim a Argentina, pior. Quando Cristina Kirchner, vai com a Cinti para cima de todo mundo, era presidenta, ela herdou, do Menem, do pessoal lá, aqueles laudos arbitrais bilionários de arbitragem de investimento. Um dos casos era da Siemens. A Siemens levou lá, tinha um laudo arbitral a pagar lá de centenas de milhões de dólares. E é a minha área de pesquisa aqui fora. A Cristina Kirchner, maravilhosa, vai lá numa arbitragem, era o nível de anulação no Banco Mundial, lá no ICSID. Ela falou, olha, esse laudo arbitral aí contra a Argentina tem que ser anulado. Aí o pessoal, por quê, senhora presidenta? Porque esse contrato aí que o pessoal falou, que foi desvalorizado com a desvalorização cambial, foi fruto de corrupção. Está aqui o dossiê, pagaram tanto para o Menem, para o ministro e tal. A Siemens, desses alemães louros aí da ética protestante, pagaram uma grana para levar esse contrato. Escândalo internacional e tal, não sei o quê. Aí anulou o laudo, e depois teve a não anulação, então é uma confusão. Mas enfim, esse é apenas um exemplo de que um contratinho levado pela Siemens foi fruto de corrupção na Argentina e não há por que supor que seja diferente em outras partes. Então, isso ajuda a explicar por que os alemães, a União Europeia falou, eu dou dinheiro para vocês, para a Siemens levar. A Alstom falou, não, muito obrigado, deixa para a GE aí de graça e tal. Então, foi aquela. Aí a DCNS agora, indústria naval e sei lá mais quem da França, sabe que se tiver no caminho de alguma empresa dos Estados Unidos, o pessoal levanta esses dossiês de corrupção, etc e tal, e leva. Então, é uma preocupação. Por que teve esse destaque? E aí o Pepe fala que isso foi uma encomenda direta do macronismo.
porque eles estão usando o estudo de caso muito amarrado, com várias informações, até com esse vazamento da coisa toda, para mostrar, olha, é isso aqui, olha esse estudo de caso do Brasil, e nós aqui não somos poupados como não fomos na Alstom. E eles fazem a relação na matéria. Então, a gente vê que o jogo é pesado e tem gente que tá refém, Pepe, isso guarda relação com a história da Ucrânia, um continente ocupado, mas que, assim, tá ali tentando ver, tentando convencer, não sei, se dedica ao capitalismo francês. Eu acho que talvez eles falem até para os alemães, tentando ver, olha, pegaram aí você na Siemens e tal, esse caso não levou a Alstom e tal. Mas, assim, até que medida eles podem ir atrás disso? Porque, como eu falei, eu acho que essa matéria visa suscitar, e é algo que esse pessoal levanta nesse caso da Alstom, uma resposta a nível europeu contra o Foreign Corrupt Practices Act, fazer aquela história que quase houve na coisa das sanções, olha, vocês fazem sanção, a gente vai usar aquela cláusula lá cubana e não sei o que tal, antiga. Me parece que é o Macron pedindo para Merkel, Bruxelas e tal, andarem nessa solução europeia anti-FCPA. Faz sentido ou não faz sentido? Exatamente, especialmente porque o Le Monde é lido por todo mundo em Bruxelas. É o melhor veículo para lançar essa campanha, sem dúvida, sem dúvida. Corretíssimo, correto. Muito interessante. Bom, caros amigos, companheiros, será até a próxima sexta. É isso aí. Grande Eduardo Jorge Vior. Muito obrigado pelas informações que você trouxe aqui. E gostei muito da nossa discussão, ainda em off, sobre essa questão, né, da diferença, né, tão perto e tão distante. Com o Cristina Kirchner. Vamos repetir. Tá. É isso aí. A gente conversou até aqui com o Eduardo Jorge Vior, cientista político, analista. Opa! Eu tirei o Pepe Escobar da sala, pelo amor de Deus, eu tirei o errado. Ai, não!